de hoje nós trazemos a notícia que já tem sido veiculada na internet desde 2011, que é sobre a NASA, a propaganda que ela tem feito e outro órgão do governo, o FEMA. Na NASA, um dos administradores lá daquele setor, Charles Bolden, ele vai à televisão e faz um apelo aos familiares dos funcionários da NASA para que estejam preparados para catástrofes sem precedência nos Estados Unidos. Lógico que lá eles já estão acostumados com aqueles tornados, mas é interessante porque um funcionário do alto escalão da NASA, ele vai à televisão chamar a atenção para que todos estejam preparados para uma grande catástrofe. Um outro órgão, que é o FEMA é o órgão responsável por cuidar da população em caso de catástrofes, uma espécie de defesa civil, tem uma propaganda muito estranha, que já está circulando desde 2011, que aparece uma família dentro de casa, elas começam a ir para o ar, virando de cabeça para baixo, e alguns questionamentos são jogados. Por exemplo, o locutor pergunta: e se a sua vida, do jeito que você a conhece, de repente virar de cabeça para baixo? E se sua família ficar sem ter para onde ir? Pega o seu kit de salvação, esteja preparado. Então essa é a propaganda do FEMA, nós dublamos para você ver. Tem um vídeo que está na internet, e aí não sabemos de onde surgiu esse vídeo, se realmente é verdadeiro ou montagem, mas você pode vasculhar e descobrir. É um depoimento de Barack Obama acerca de uma grande catástrofe ocorrida nos Estados Unidos. Ele diz que existem médicos em vários locais, vários estados, que existe distribuição de alimentos, de água. Isso não ocorreu. Se nós olharmos os noticiários nacionais, nacional e internacionais, não houve nenhum pronunciamento de Barack Obama a respeito de uma grande catástrofe. Então, investigue, veja. É muito estranho esse vídeo, como é que ele vazou para a internet, se é uma montagem, mas o vídeo está aí. O Barack Obama chamando a população para ter paciência, porque aconteceu uma grande catástrofe. Nos Estados Unidos, algumas catástrofes já são esperadas, como o grande terremoto lá de Los Angeles, que está sobre a falha de San Andreas, e ali vai afundar, já era para ter afundado. Tem também os terremotos que acontecem cotidianamente lá na falha de Madrid, que cortam 5 estados. Mas tem algo bem interessante. Em 1973, o pastor David Wilkerson, ele disse que teve uma revelação do Senhor, que o Senhor iria pesar sua mão sobre os Estados Unidos, porque os Estados Unidos se afastou das bases cristãs, adentrou na imoralidade, na perversão, na corrupção. E na revelação para o pastor, segundo ele disse que Deus iria tocar nos Estados Unidos, não naqueles pontos que já são esperados um grande terremoto, mas em Nova York, que seria devastada, seria um terremoto pior do que o que aconteceu em Los Angeles no início do século passado. Você procura que você vai descobrir que devastou toda a cidade de São Francisco. E na revelação para o pastor David Wilkerson, ele disse que o Senhor disse que este terremoto vai devastar Nova York. Alguma coisa vai acontecer realmente com os Estados Unidos, porque nós estamos vendo, já estão falando de uma terceira guerra mundial, e esta guerra que está colocando a sua ponta de fora é Gog da terra de Magog. Ainda vamos apresentar um vídeo detalhado sobre esta guerra, que é um prenúncio para o surgimento do anticristo. Quanto tempo vai demorar esse bate-boca de Estados Unidos, Rússia? Porque a Rússia, ela tem um pacto de paz com o Irã desde a década de 30. A Síria também é protegida da Rússia. Então a Rússia, com esses países, com o norte da África, com Togarma, que é a Turquia, todos esses países vão invadir Israel. Então, por isso é que nós, o programa Jesus está voltando, damos sempre o alerta: acorde, porque Jesus já está voltando. Profecias para a tribulação já estão botando as pontas de fora. O mundo inteiro já fala numa terceira guerra mundial ali no Oriente Médio, e vai ocorrer, só que será a guerra de Gog da terra de Magog. Vamos explicar que Gog é trevas e Magog relativa a país das trevas.
Então veja que esta guerra já está sendo falada, não sabemos quando ela vai acontecer, mas precisamos estar alertas. Precisamos estar bem alertas. Por quê? Porque quando esta guerra acontecer, talvez nós vejamos o início dela. Se for a guerra de Gog, da terra de Magog, será um prenúncio para o surgimento do anticristo. Se ela vai acontecer esse ano, o ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, não sabemos. Mas o clima esquentou. Os Estados Unidos querem, por fim na força, atacar a Síria. E a Rússia já diz que ninguém se meta com a Síria. Então, o que nos resta fazer é colocarmos cada vez mais a nossa vida no altar do Senhor, é cada vez mais buscarmos a presença do Senhor, estar clamando, estar orando, porque será num abrir e fechar de olhos, o arrebatamento acontecerá. E aí, quem ficar, ficou, e aí, seja fiel ao Senhor. Então essas são as notícias que nós trazemos hoje, das propagandas que estão sendo veiculadas desde 2011 nos Estados Unidos, alertando para uma grande catástrofe. Só para finalizar, ali o Parque Yellowstone, ele é um super vulcão. Aquilo ali vai explodir ainda. Se você assistiu o filme 2012, retratou muito bem que ele vai implodir, ele vai descer e subir, vai levar uma grande parte dos Estados Unidos. A realidade é, durante a tribulação haverá um vácuo de poderes, porque a Rússia e todos aqueles países serão destruídos por Deus, os Estados Unidos estará aniquilado economicamente, só vai sobrar a China. E aí é lá no final da guerra do Armagedon que a China vai se mover, vai liderar os reis do Oriente. Nós estamos preparando muitos vídeos, são muitos vídeos, muitas notícias e o tempo é curto. Mas tenha paciência que aos poucos nós vamos lhe informando acerca do que está acontecendo profeticamente. Porque a linha do programa Jesus está voltando é mostrar que as profecias são notícias já escritas na Bíblia e só agora nós estamos podendo vê-las. Por isso, que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando no bloco Notícias Proféticas. Que Deus te abençoe poderosamente. Give me a few minutes just to talk to all of you in our NASA family about emergency preparedness. NASA recently participated in a FEMA exercise called Eagle Horizon that was a part of a continuity of operations and government exercise that we do annually. And I became aware of some things that concern me about our family preparedness, and I wanted to talk to you very briefly. You know, we in NASA, we're an incredibly unique organization. We're the only agency in the federal government that's responsible for the safety and well-being of people, not only here on Earth, but off this planet. So my experience in the astronaut office, my experience as an active duty Marine, always talked about the importance of family preparedness and to make sure that we had a viable family support program. And I have concerns that ours right now is not as good as it ought to be. So what I'm asking all of you in the NASA family, whether you're out on the West Coast, here on the East Coast, along the Gulf Coast, up on the Great Lakes, think about the natural disasters that could occur in your area. Think about attacks that could come like 9/11 from outside forces, and talk to your family about your work and what they need to do to prepare for the unforeseen. Develop a family preparedness plan in your house. Have an emergency supply kit available. Most people who live along the Gulf Coast always have an emergency kit for hurricanes. I'm not sure whether people out on the West Coast think about earthquakes and the like, but have an emergency supply kit at your home. Think about a family communications plan. Where are we going to meet if an emergency occurs and we're all over town? What are we going to do? Are we going to call each other on the cell phone? Just think about those things. If you have pets, think about a pet preparedness plan. How are you going to make sure that they're taken care of when you're spread all over the place? And then if you have family members who have special needs preparedness. The most important asset for us to successfully complete our mission is that our people, our families mainly, are taken care of so that we can come to work and feel good that if an emergency arises, our families are going to be taken care of. So I would ask you again, sit with your families, think about what you would do in an emergency situation. I hope that you'll embrace and support the Family Preparedness Program as we all get better prepared to deal with these emergencies. Know your stuff. You know what it is that you're going to do. Know what it is that you want your family to do if an emergency arises. But most of all, be prepared.
se um desastre acontecer de repente? E se a vida que você conhece tornasse de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar tornasse quieto? Antes que um desastre ponha o mundo de sua família de cabeça para baixo, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje.